Quando você vai a Apocalipse capítulo 12, lá descreve a expulsão de Satanás do céu. Aliás, lembra que eu falei que ele foi adquirindo apelidos ao longo do tempo? Satanás não é o único apelido dele. Ele tem um outro apelido, diabo. E de onde vem a palavra diabo? Em grego, a preposição dia significa através de. Diálogo, através da palavra. Dialética, através do argumento. Diáspora, semente lançada através dele. Diapasão, som através de. Diarreia, que corre através de. É grego. Está vendo como é que é fácil aprender grego? Então, porque foi meu aluno no seminário, eu sempre falava, vocês têm que usar grego no púlpito. E balos significa lançamento. Tanto é que quando você atira com um revólver, você atira uma bala. Quando você vai fazer um teste da balística, balo lançado através de. Balo lançado, lançado através de. Diabalus, aquele que foi lançado através de. Então ele foi lançado do céu na terra. Jesus falou que ele foi lançado como um raio. Lucas capítulo 10. Mas vamos voltar a Apocalipse 12. Apocalipse fala que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Você já sabe por que ele tem esses dois apelidos. Satanás porque ele é o reclamador, e Diabo porque ele foi lançado através de. Foi lançado para a terra com seus anjos. Mas espera um pouquinho. Olha o que diz o Apocalipse. Foi expulso a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Raciocina comigo. Para o Apocalipse falar que foi expulsa a antiga serpente, é que essa expulsão tem que ter acontecido em algum momento depois da queda de Adão e Eva. Concordam comigo? Porque se ele já é expulso com o nome de antiga serpente, é porque ele já tinha atuado através da serpente. Além disso, o Apocalipse fala que essa expulsão do diabo do céu aconteceu numa época posterior à ascensão do Messias, porque a mulher dá à luz ao menino, ao Cristo, e esse menino ele sobe até o céu, e aí que Satanás é expulso do céu. Então, pela cronologia aqui, essa expulsão de Apocalipse capítulo 12 tem que acontecer depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Tudo bem até aí? Mas aí eu tenho um problema, porque em Lucas capítulo 10, Jesus, antes de morrer e ressuscitar, declarou: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou como um raio. E de fato, o livro História da Redenção mostra que ele já perdeu o lugar dele no céu lá no início da rebelião dele. Como é que eu resolvo isso? Jó me dá a resposta. Porque entre essa expulsão original dele do céu, antes da criação de Adão e Eva, ele já foi expulso do céu. Antes dessa expulsão dele do céu, e essa segunda expulsão dele depois da ressurreição de Jesus, tem o livro de Jó, que fala que os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Essa expressão no hebraico, veio também Satanás, Gam ha-Satan, é uma expressão irônica. É como se dissesse assim: veio alguém que não teria direito de estar ali, que não era para estar ali. É como se falasse o seguinte: foi todo mundo lá em casa, fulano, beltrano, ciclano, e também a fulana de tal. Quando eu falo isso, você sabe que aquela não era para estar ali. Então por que ele foi comparecer perante Deus se ele foi expulso do céu? O diálogo dele com Satanás, o diálogo de Deus com Satanás me responde. Deus pergunta para ele: de onde vens? Mi aí tavô.
que é um trocadilho em Jó, que significa: o que você está fazendo aqui? E olha a resposta irônica de Satanás. Volte a Bíblia comigo, Jó capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Que eu já expliquei, o que você está fazendo aqui? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Esse passear pela terra não significa um passeio como uma família que nas férias vão para a Disney com os filhos. Não é passeio no Hop Hari. Não é que o diabo chegou assim: eu estava lá passeando na terra, não tinha o que fazer, passei e vim aqui. Não, a Bíblia tem expressões idiomáticas. Passear por significa em hebraico o ato de um monarca de andar pelo seu reino, confirmando que ninguém se opõe à sua autoridade. Vou dar 2 exemplos bíblicos. Davi passeava pelo seu palácio quando viu Batseba tomando banho. Quando Adão e Eva caem em pecado, o livro do Gênesis diz: passeava Deus pelo jardim do Éden na viração do dia, quando perguntou: Adão, onde estás? Passeava Deus. Então esse passeava não é passeio de férias. O que é que o diabo está falando para Deus quando ele declara: passeei pela terra e rodeei por ela? Esse é o meu reino, ninguém se opõe a mim. E ele tinha uma razão legal. Eu aprendi uma coisa sem ser advogado: há muitas demandas que não são morais, porém são legais. Moral e legal não são sinônimos perfeitos. Eu tenho certeza que muitos juízes que talvez estejam me assistindo, eles deram às vezes veredictos que eles mesmos não concordavam. O sujeito matou o pai e a mãe com requintes de crueldade, foi preso, e no dia dos pais ele tem a saidinha de dia dos pais. Que coisa mais imoral do que essa? Mas é legal. Por mim ele apodrecia na cadeia, mas enquanto juiz eu só posso dar no máximo 20 anos para ele, que ele pode cumprir parte em liberdade ainda. Há coisas que são imorais, porém legais. O diabo não tinha o direito moral de ir ao céu, mas ele tinha o direito legal, porque quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles entregaram o planeta de mão beijada para o diabo. Por isso que quando os filhos de Deus vão comparecer perante o Senhor, o diabo, mesmo tendo sido expulso lá atrás, ele vai. E Deus pergunta: você já viu meu servo Jó? Tem alguém que se opõe a você? E o diabo fala: não, mas espera aí, não, calma lá, ele se opõe porque eu sou o contra. E Deus falou: não é bem assim. E por amor a todos os outros que estavam vendo aquela cena, Deus teve que permitir Satanás tirar a paz de Jó, porque Jó era a evidência jurídica que Deus precisava naquele momento. O diabo não pode se arvorar o Deus desse mundo enquanto houver uma pessoa que se opõe a ele, mesmo em pecado. Porque se Cristo veio morrer pelos pecadores, a salvação não pode ser obrigatória. Então, enquanto houver um nesse mundo, apenas um, desejando a salvação, o diabo não pode declarar o seu triunfo. Por isso que durante a história, ele sempre tenta acabar com o remanescente fiel. E quando a porta da graça se fechar, Deus não permitirá martírio de ninguém, porque se os 144 mil morrem, não haverá novas conversões, o mundo inteiro estará nas mãos do diabo. Você já parou para pensar que no seu evangelismo você pode ganhar pessoas e anjos para Deus? Porque o testemunho de Jó fez com que muitos vissem o caráter de Deus. A gente fala de dar estudo bíblico para ser humano, Jó deu estudo bíblico para anjos. E Jó começa a sofrer tudo.